Olá! Hoje na nossa aula de geografia nós iremos falar sobre a cartografia e suas representações. O que é cartografia? Cartografia é um termo associado às representações do espaço geográfico. É tudo aquilo que nós conseguimos representar sobre o espaço. É muito importante, pessoal, que saibamos ler, interpretar e elaborar algumas representações cartográficas. Saber ler e interpretar irá nos ajudar a compreender algumas características de diferentes áreas, mesmo sem nunca ter estado nelas. Já saber elaborar irá nos ajudar a transmitir as informações que temos sobre os lugares que conhecemos para outras pessoas. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o croquis cartográfico. Um croquis cartográfico é uma representação em geral simplificada da paisagem ou da superfície terrestre. É um desenho que é produzido para tentar mostrar os elementos de um local. Há vários profissionais que se dedicam ao desenho de croquis, produzindo uma representação muito parecida com a paisagem observada. Apesar disso, os croquis podem ser produzidos por qualquer pessoa, utilizando diferentes técnicas, desde que o objetivo seja o mesmo: retratar aquilo que se vê. Observe o croquis a seguir e compare com a fotografia dessa área. Então, a primeira imagem é o croquis do Palácio da Alvorada e o segundo é a imagem real do Palácio da Alvorada. São imagens bem parecidas, né, pessoal? É um desenho de forma simples, mas que representa muito bem o Palácio da Alvorada. E não podemos esquecer de que esse desenho está na visão oblíqua, que é aquela visão que nós podemos ver a parte de cima e ao menos um dos lados. Temos também o desenho na visão vertical, que é aquela que vemos somente a parte de cima. E para fazer esses croquis cartográficos, tem um elemento muito importante na qual nós precisamos prestar muita atenção, que é a proporção. Ao produzir uma representação da paisagem, é preciso dar atenção à proporção dos elementos representados. Uma representação proporcional é mais fiel à realidade e nos dá uma melhor noção do tamanho dos elementos que compõem a paisagem representada. Então, nós estamos vendo uma paisagem aí que é possível notar que os carros são menores que um prédio, ou seja, estão em proporção. Nós não podemos, pessoal, desenhar um carro do tamanho de um prédio, porque o carro é bem menor do que um prédio. E nós também não podemos desenhar o ônibus do tamanho de um carro, porque o ônibus é maior do que um carro. Então, essa comparação entre tamanhos nós poderemos chamar de proporção. Na hora de fazer o desenho, nós teremos que prestar muita atenção e ser fiel à realidade. Observe agora um desenho que está na proporção errada. Olha o tamanho da placa, pessoal. Está maior do que as árvores e quase do tamanho dos prédios. Agora observe na proporção correta. Agora sim, ela está fiel à imagem que foi tirada. Então, na nossa aula de hoje, pessoal, nós aprendemos um pouquinho sobre o croquis cartográfico, que é um desenho simplificado, e nós ficaremos sempre atentos sobre a proporção na hora de elaborar essa representação cartográfica. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Beijinhos!